Gênesis 3, a partir do 1. Aqui, ó. Deixa eu explicar por quê. Está suando aqui, ó. Aqui não está dobrando aqui. Pelo amor de Deus. Abracei Manuel aqui, as costas dele sequinhas, ele me abraçando aqui, minhas costas molhadas. Eu senti ele até tirando um pouco a mão, assim, tipo, botando para cima. Ele botou a mão assim, pôs para cima, assim, a mão. Gênesis 3, a partir do 1. Amém? Obrigado. Nós vamos ler do 1 ao 20. Amém? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerá. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? Ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibis de comer? Disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus então perguntou à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por causa de você. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, e ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. 21, o último. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Aleluia. Meus irmãos, vocês viram lá no grupo, o pastor Robson falou no domingo passado, que a gente vai ter uma série de pregações, de 3 pregações, sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus, o nascimento do nosso Salvador. E é importante a gente falar do Natal, porque o Natal, a gente tem uma visão muito romântica do Natal. E eu não digo assim, aquela visão romântica no sentido de repente, você
não poder ter uma árvore de Natal, não poder comemorar, tirar uma foto com o Papai Noel, comer um pernil, um pudim, um negócio assim. Não, não é isso. Isso é festa, isso é alegria. Os presentes são maravilhosos, mas a gente tem que ter a alegria. A alegria deve estar baseada na consciência certa do Natal, na consciência certa. Levando em consideração que nós vivemos em um país muito místico, de muito sincretismo, de muita mistura de tradições, de mitos, de religiões, de lendas, a gente precisa entender o Natal. Por exemplo, há religiões de matriz africana no Brasil que o Natal para eles é a celebração da natureza. Para os católicos romanos, o Natal tem um outro significado. E nós como igreja, nós deveríamos influenciar o Natal influenciar o mundo a respeito do Natal, de acordo com a palavra de Deus, não deixar o mundo nos influenciar. Porque como o mundo nos influencia? Com a árvore de Natal e com o Papai Noel? Não, não é isso. Não é isso. Eu não estou fazendo ataque a essas coisas. Mas nós deveríamos celebrar, tirar foto com o Papai Noel, mas a gente deveria passar para o mundo a noção certa do que é o Natal. Mas a gente, como é que o mundo nos influencia? Nós perdemos o sentido do negócio. Nós perdemos o sentido do negócio, ficamos só nessa parte lúdica, e não entendemos o verdadeiro sentido do Natal. Nós como igreja, e o agravante, né? Muitas das vezes a igreja, nós como igreja não vivemos o verdadeiro sentido. O mundo não, o mundo não vai entender o verdadeiro sentido. Mas de repente, muitas das vezes nós, como igreja, a gente não entende. Deveríamos ser luzeiros, meu irmão, para essa geração sem esperança. Não existe sentido na vida sem esperança. O Natal representa isso, esperança. Nasce um Salvador, nasce a esperança. E sem esperança não tem sim, a vida não tem sentido sem esperança. O apóstolo Paulo diz em Romanos: a esperança não nos decepciona. Romanos 5:5. A esperança não nos decepciona. Irmãos, estarmos aqui, só estamos de pé, só continuamos, só avançamos, é por causa da esperança. É esperança, é saber que as coisas vão melhorar, é saber que algo vai mudar, é esperança. Se tivermos esperança em algo concreto, vamos conseguir lutar. Se tivermos esperança em algo concreto, vamos conseguir lutar. Mas fica uma pergunta essa noite: o que você tem esperado? Você já desistiu? Ou você está esperando algo ainda? Um país melhor? Uma família aos pés da cruz? Filhos que vivam uma vida para a glória de Deus? Saúde? Igreja? Dinheiro? Mais dinheiro? Você tem esperança de um dia prosperar e poder ter uma vida melhor, e poder ter uma vida melhor com seus filhos, dar uma vida mais digna, estudo para os seus filhos, para você mesmo, de repente você fazer uma coisa que você não fez no passado, estudar. A esperança de morar no céu, a esperança da salvação. O apóstolo Paulo diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Natal e esperança é a mesma coisa. É esperança. Sim, em Cristo podemos esperar, porque nossa esperança se baseia na maior das esperanças. Todas essas esperanças que eu falei aqui, de um país, de filhos, de trabalho, de dinheiro, todas essas esperanças a gente pode ter, porque elas estão baseadas na maior das esperanças, um Salvador para a nossa vida. Um Salvador para a nossa vida, porque só dá para ter esperança, porque foi nos contado que havia esperança para nós. Você estava morto. Quem um morto tem esperança, meu irmão? Você estava perdido em seus delitos e pecados. Aonde tem esperança para quem está morto? Para quem já está a caminho do inferno, não há mais esperança. Agora, baseado na esperança de um Salvador, nós podemos colocar todas as nossas esperanças lá. Agora nós podemos colocar em Cristo Jesus todas as nossas esperanças. Mas de repente, preste atenção, falar de esperança com você de repente essa noite é quase uma ofensa para você.
Você já pode ter desistido ou ter deixado de esperar, porque a Bíblia fala que a esperança que não se concretiza, ela entristece o coração. Salomão disse em Provérbios que a esperança adiada entristece o coração. Então, de repente, você pode estar como os homens no caminho de Emaús, de Lucas 24, quando eles falaram para Jesus assim: você não sabe o que aconteceu? A nossa esperança, quem nós esperávamos que era o Messias, morreu. A nossa esperança, nós esperávamos que ele iria trazer redenção a Israel. Dois homens andando por um caminho de desesperança, olhando e falando assim: acabou. Então, de repente, você pode estar assim essa noite, meu irmão. De repente você pode estar assim essa noite, mas o verdadeiro Natal está chegando. O verdadeiro Natal está chegando. A esperança está chegando para a sua vida, está chegando para a nossa cidade, está chegando para a nossa família. A verdadeira esperança, o Natal de verdade está chegando para mim e para você. Oh, meu irmão, esperança. Não deixa de acreditar, não, senhor. Não deixa de ter esperança, não. Isso é a gasolina que te move, faz você acreditar. Isso é um inexplicável que o mundo não consegue entender, a esperança. Esperança. Mas, vamos lá. Devemos fazer algumas perguntas essa noite, para que o nosso Natal, para que essa esperança faça sentido. Tem que ter sentido, tem que ser baseado em algo, não pode ser no positivismo, não pode ser simplesmente do eu acredito, eu tenho esperança. Não adianta espremer, não adianta fazer força, tem que estar baseado. Tem que estar baseado, você tem que olhar para algo e falar assim: eu acredito a partir disso. Então a gente devemos fazer algumas perguntas essa noite, para que o nosso Natal faça sentido. Para que faça sentido um Salvador, porque o Natal celebra o nascimento de um Salvador. Então a gente precisa fazer algumas perguntas. Por que um Salvador? Por que um Salvador? Por que não salvadores? Por que não eu me salvar? E uma pergunta maravilhosa: um Salvador para me salvar de quê? E de quem? O seu Natal, para fazer sentido, para que essa pregação faça sentido hoje, para que a próxima no dia 15 faça sentido, e para que a próxima no dia 22 faça sentido, você tem que ter essa pergunta respondida dentro do seu coração: um Salvador para quê? Para salvar de quê e de quem? Para que um Salvador, gente? É isso que os sábios desse mundo, os inteligentes desse mundo, os ricos e os poderosos desse mundo não entendem. Para que um Salvador? Afinal de contas, para quê? Para quê mesmo? A vida está tão boa. Para que um Salvador? Faça uma reflexão, meu irmão, sobre sua vida. Faça uma reflexão sobre sua vida, para a gente começar a entender salvar de quê. Faça uma reflexão sobre a vida, sobre a natureza. Você sabe o que a Bíblia fala da natureza? A natureza está em colapso. Você viu o que Deus declarou para Adão? Maldita é o quê? A terra, por causa de você. O mundo está em colapso. A natureza está em colapso. Romanos 8,19 diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi, ela quem? A natureza. Pois ela foi submetida à inutilidade pela sua própria escolha, mas por causa, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Pois a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. Tsunami, terremotos, vulcões, enchentes, furacões, tornados, tempestades, tudo isso é a natureza em colapso. Começa a fazer sentido um Salvador para nós, sim ou não? Olha, já vai começando a desenhar um cenário, que a gente precisa de um salva-vida. A gente precisa de um Salvador. Agora faça uma reflexão sobre você mesmo. Quem é você mesmo? É legal que a Bíblia faz isso. A Bíblia, ela revela os nossos corações. A Bíblia faz a gente ter uma conversa franca com o cara do espelho. A Bíblia faz a gente ter uma conversa séria e franca.
O apóstolo Paulo diz em Romanos 3, esse eu quero ler com você. Pode abrir sua Bíblia? Romanos 3, a partir do 9. Nós vamos ver o que a Bíblia fala de você. Romanos 3, a partir do 9, diz assim: Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeu quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue, e não conhecem o caminho da paz. Seus olhos são inúteis temer a Deus. Isso que a Bíblia está falando de você. Mas aí você deve ter lembrado de alguma pessoa muito honesta, que trabalha, paga suas contas e tal. Meu irmão, o nome disso chama graça comum. É algo, uma graça que pode alcançar todos os homens. Existem homens e mulheres, existem pessoas que prezam por honestidade, não roubam, não matam, pagam suas contas, não tem problema com os vizinhos, trabalham, criam seus filhos, mas a sua natureza, elas fazem isso, por mais que eles estejam mais bem intencionados, não é para glorificar a Deus, aquele que o criou, não é para glorificar o seu Criador. Você sabia que esse era um ponto de vista de Calvino, apesar que ele não ter dado o nome, mas seus seguidores, ao longo da vida, deu o nome disso de depravação total. O homem completamente depravado, mesmo aquele que fecha o último botão da camisa aqui e usa óculos. Mesmo aquele lá no final, lá na última essência, ele é isso aqui que a Bíblia declarou. Ou seja, somos maus em um mundo extremamente hostil. Olha que agora já está parecendo que nós precisamos mais de um Salvador. É isso que a gente precisa entender. Lá, sabe, no dia 24, para o dia 25, para que algo mexa dentro de você, e você não fique pensando só no pernil e no pudim, para que você não fique pensando só na comida e no presente, você precisa entender que lá no dia 24, que você precisa de um Salvador. O mundo precisa de um Salvador. Nós somos maus em um mundo extremamente hostil. Após o homem ter desobedecido a Deus, foi o texto que nós lemos, o caos foi instalado. O caos foi instalado. Após não ter desobedecido a Deus, o homem ter desobedecido a Deus no jardim, caos na terra. Caos na terra. Era isso. Foi isso que aconteceu. A natureza em colapso. O homem foi manchado com o pecado e com a maldade. Pensa, irmão, que nem sempre foi assim. Pense que já existiu um mundo onde a maldade não existia, onde as lágrimas não existiam, onde a dor, o luto não existia. Esse mundo já existiu, irmão. Segundo a palavra de Deus, era tudo bom. Deus fez tudo e viu que era tudo bom. Deus fez o homem e viu que era tudo muito bom. O bom nosso, gente, você já viu pesquisa de empresa? Satisfação? Tem, como é que é, Vanessa? Tem bom, o bom não é o bom de Deus, não, né? O bom é tipo, o bom é ruim. Como é que foi lá? Foi bom, foi ruim. A gente, né? Como é que foi lá o passeio? Ah, cara, foi bom. Não é esse bom, é muito bom. É o bom de Deus, é um bom de um Deus santo, é um bom de um Deus santo que por causa de um único pecado, você olha e fala assim, nossa, mas Deus tão rigoroso, um pecado entrou em colapso, o cosmos, a natureza, a raça humana, isso aponta para a expressão da santidade de Deus, por causa de um mísero pecado. O mundo nem sempre foi assim, irmão. Por isso que o apóstolo Paulo diz que quando ele foi ao terceiro céu, ele fala aquela palavra que a gente conhece, aquela frase que a gente conhece muito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, porque é um lugar que está além da sua compreensão. Irmão, você já nasceu em meio à maldade, você consegue pensar no mundo sem maldade?
Utopicamente, fantasiosamente, a gente consegue imaginar, mas na essência a gente não consegue imaginar um lugar desse, não. Sem dor, sem lágrima. As pessoas ficam pensando em chegar no céu, pegar Adão de porrada. Está vendo a noção que você não tem do céu? Porque você pensa em vingança lá. Você fala, meu Deus, eu pego. Thaís foi depilar o braço dela esse dia, eu falei, isso é culpa de Eva. Eu tenho certeza que Eva não tinha pelo no braço e tal. O que nós pensamos? Ah, Eva, pegar você pelos cabelos, sua égua, velha. Né? É difícil a nossa mente, que já foi, nós que fomos concimbidos em pecado, a gente imaginar um lugar desse, mas esse lugar existe, onde a natureza em harmonia, onde feras não dilaceram homens, onde tempestade, chuva não faz mal ao homem, onde a natureza não agride o homem, e onde o homem vive em harmonia com Deus e a criação. Meu Senhor Jesus, irmão, de repente isso não faz sentido para você. Por isso que o Salomão disse que o melhor lugar de se refletir é no velório. Lá sua vida é toda desnudada diante de você. De repente isso que eu estou falando de um Salvador, a terra em colapso, você não está nem aí, você está sentado, ventilador, um ambiente cheio de Deus e tal. Mas de repente num dia de luta, essa palavra que eu estou pregando aqui faz mais sentido para você. Faz um pouco mais de sentido para você, um Salvador. Mas a palavra diz para a gente não conformar com esse mundo. A gente buscar o céu. Agora, salvar de quem? Um Salvador irá nascer para nos salvar de quem? Primeiro de Deus. Sim. Um Salvador para nos salvar da ira de Deus. Romanos diz que, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça. Você já cometeu alguma injustiça na sua vida? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. Jesus, quando ele envia os discípulos, os 12, para ir pelas cidades e pregar e expulsar demônios, Jesus prepara eles. Jesus fala, olha, vocês vão para os lugares, não levem nada, de graça receber, de graça vocês dão. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão chegar na casa, vocês vão dar a paz do Senhor. Se eles devolverem a paz para você, a paz de vocês vão repousar naquela casa. Se não, você sai de lá, sacode a poeira dos pés. Mas cuidado que muitos vão perseguir vocês. Pelo meu nome vocês vão sofrer muitas perseguições. Mas Jesus fala algo interessante. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas tenham medo daquele que pode matar o corpo e a alma, destruir tanto o corpo como a alma no inferno. Sabe o que Jesus diz para os 12? Você tem alguém para temer? Tema a Deus. Fica com medo de Satanás, não. Tema ao Senhor, porque Ele pode destruir tanto o corpo quanto a alma, porque alguns só podem destruir só o seu corpo. Todos os outros que vão fazer mal para vocês não podem destruir a sua alma. Agora o Senhor tem um Salvador para nos livrar da ira de Deus, um Deus que pode destruir tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. Quem vai lançar nós no inferno, gente? É Satanás? É a ira do Cordeiro de Deus. A ira é o Cordeiro de Deus. O mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que vai lançar homens e mulheres como eu, como você, no inferno. Um inferno onde o fogo onde nunca se apaga, é eterno, para um sofrimento eterno. Um Salvador para quem então, gente? Para nos salvar da ira de Deus. Apocalipse diz assim, então os reis da terra, isso é no final, quando Jesus voltar. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos os escravos e livres se esconderão em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, abre aspas, caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que assenta o trono e da ira do Cordeiro. Ah, meu irmão, Jesus quando voltar, o Senhor quando enviar o seu Filho, você vai clamar pedindo um Salvador nesse dia, para te salvar da ira do Cordeiro. É engraçado que todos os grupos de pessoas, reis da terra,
príncipes, vai diminuindo, né? Reis, príncipes, generais, ricos, poderosos, escravos e livres. Todos vão gritar: montanhas, rochas caiam sobre nós, para que nos livre da ira do Cordeiro. Esse Jesus que tanto amou, que se entregou na cruz, para todo aquele que crê, não pereça, tenha vida eterna, esse mesmo vai salvar, esse mesmo vai olhar para uns e falar assim: vinde, benditos do meu Pai. E a outros eles vão dizer: apartai-vos de mim. A gente precisa de um Salvador urgente, irmão. Um Salvador que nos livra do colapso desse mundo, que nos livra do homem, que nos livra da ira, que nos livra da distância. O texto que nós lemos, Jesus fala assim: mas o Senhor Deus, a palavra diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Nós lemos o capítulo 3 de Gênesis. O capítulo 1 e 2 é o capítulo da criação. É um Deus que cria todas as coisas. Sabe o Everest? As Ilhas Maldivas? Sabe todas as praias? Sabe toda essa natureza maravilhosa? Foi criada por um Deus pelo poder da sua palavra. Haja. Haja. E a palavra diz que houve. Agora esse Deus cria o homem do pó da terra, cria a mulher, e agora eles pecam e Deus fala assim: nossa, eu sou tão poderoso para criar tudo, mas eu não sei onde é que Adão está. Adão, é Deus querendo mostrar, irmãos, a separação que o pecado faz entre ele e o homem. Adão, onde você está? Que eu já não te vejo mais. Adão, onde você está? Que eu já não consigo, a distância já está muito entre nós. Nós precisamos de um Salvador para nos salvar da distância. Da distância. A Bíblia fala que Jesus Cristo nos trouxe o ministério da reconciliação. Agora podemos chamá-lo de amigo. Deus nos atraiu e agora, através de Jesus Cristo, nós podemos ter um relacionamento próximo com Ele, que Jesus chama até de amizade. Nós podemos ser amigos de Deus. Nós podemos ter um relacionamento com Deus que antes não podíamos. Nós precisamos de um Salvador para resolver esse problema também da distância. Da distância. Um Salvador para nos salvar, mas de quê? De nós mesmos. Vamos ler mais um texto de Romanos? Romanos 7. Romanos 7. Meu Senhor. Romanos 7, a partir do 19. Você precisa de um Salvador para salvar você de você mesmo. Paulo diz assim a partir do 19, 7:19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Versículo 23. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Você precisa de um Salvador. Graças a Deus por Jesus Cristo. Paulo fala assim: graças a Deus porque eu tenho um Salvador que me liberta de mim mesmo. Que me liberta de mim mesmo, pois o que faço não é o bem que desejo fazer. Tem uma lei atuando em mim mesmo que me controla. Graças a Deus por Jesus Cristo. Você precisa de um Salvador de você mesmo. De você mesmo. É olhar para dentro de si e falar assim: Deus, salva eu de eu mesmo. De eu fazer besteira. Um Salvador dos nossos impulsos. Um Salvador dos nossos impulsos, irmão.
Você precisa de um Salvador. Essa é a maior esperança do mundo, é a esperança onde o mundo se sustenta, a esperança que viria um Salvador para esse mundo, mas o mundo não entende exatamente o que a maioria dos crentes não entende. Para que um Salvador? Por que de um Salvador? A Bíblia fala de uma natureza que está em colapso. A Bíblia fala da natureza do homem que é inclinada para o mal. A Bíblia fala que você, se não for Jesus Cristo, você destrói a sua própria vida. A Bíblia fala de uma distância que você tem de Deus. Nós precisamos de um Salvador. Mas o que? Um Salvador para as nossas relações conjugais e pessoais. Volta lá no texto, lá, Gênesis 3. No versículo 16, diz assim: a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Um Salvador para o nosso casamento. Um Salvador para os nossos relacionamentos interpessoais. Porque aqui, nesse texto que nós lemos, o casamento foi comprometido. Aqui, as relações entre as pessoas foram comprometidas. Um Salvador. Engraçado que aqui a porta de entrada para o pecado no mundo, preste atenção, a porta de entrada do pecado no mundo foi pela mulher. Irmãos, nessa luta contra Satanás, um parêntese nessa pregação, não é uma luta de força, irmão, isso é um jogo de xadrez, de estratégia. Satanás é um ser inteligente, estratégico. Lembra quando o apóstolo Paulo diz: não negais os seus ardis, não ignorais. Satanás não é um cachorro que você bate o pé e ele sai correndo. Satanás, ele é estratégico, e a porta de entrada que ele acha é a mulher, por dois motivos. Primeiro, porque a ordem não foi dada a ela diretamente. Quando a ordem foi dada de não comer, Eva nem existia. Não foi dada a ela diretamente. Segundo, por ela ser auxiliadora idônea, por ela ser adjuntora, por ela ser auxiliadora de Adão, ela poderia convencê-lo a comer do fruto. Um Salvador para a nossa vida, um Salvador para a nossa casa. Meus irmãos, em todo encontro de casais eu digo, em todo encontro de casais, cuidado com a relação liderança, casamento, liderança, mulher, liderança, mulheres, pelo amor de Deus, não destrói as suas casas, não interfere no assunto que é seus, não entra no assunto que Deus não chamou vocês para entrar, não toma decisões que Deus não chamou vocês para tomar. Nós precisamos de um Salvador na nossa vida. Nós precisamos de um Salvador no casamento. Nós precisamos de um Salvador para corrigir isso na nossa vida. Meus irmãos, eu e o pastor Robson, e todos os pastores do mundo, o maior problema de todas as igrejas são casamentos, são relações entre pessoas. Não há outro problema maior. É assim, disparadamente. Não chega ninguém na igreja falando assim: não, pastor, eu estou com um problema, eu estou gripado, eu estou isso. É sempre os problemas conjugais, que é onde afeta a maior... Sabe, é onde mais dói em nós. É onde mais dói em nós. E um Salvador para consertar isso. Nós precisamos de um Salvador para isso, sim ou não, gente? Meu Jesus amado. Um Salvador para os nossos filhos. Um Salvador, como eu disse, para quem está à nossa volta. Eles viviam em harmonia, Adão e Eva. A partir desse momento, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Há um problema, o casamento foi atingido. Vamos ler o versículo 17 ou 19 desse texto aqui? E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a vocês que não comessem, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida.
e lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Lembra do que eu falei? Um salvador para o nosso casamento? Primeira coisa que Deus falou com Adão: visto que você deu ouvido à sua mulher. Um salvador que traz discernimento entre os casais. Um salvador que traz discernimento nos lares. Visto que você não me ouviu e ouviu a sua mulher. Visto que você não seguiu o que eu te falei para você fazer, mas você seguiu a sua mulher. Maldita é a terra por causa de você. Um salvador. Com sofrimento você alimentará dela todos os dias. Toda a estrutura de trabalho financeira foi comprometido. Todo o trabalho foi comprometido. Todo o trabalho, todo meio de ganhar sustento, todo meio de prover o alimento para a sua família, todo meio de ganhar dinheiro e se alimentar e prosperar, foi comprometido. Tudo isso foi comprometido. Nós precisamos de um Salvador para sarar a nossa casa, para sarar as nossas finanças. A terra, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Você terá que alimentar-se de plantas do campo. Oh, meu Deus do céu, quem dera isso aqui não tivesse acontecido, irmão. Nós mexemos com plantação lá na Bahia, moço. Nós plantamos o café, nós ora no café, nós põe adubo no café, nós faz carinho, nós fala que ama o pé de café, para ele crescer. O mato, ele cresce lá sozinho, moço. Sem ninguém plantar. Mas nasce cada torceira assim de capim assim. Quem plantou? Satanás veio de noite e foi jogando semente de mato assim no meio do café, moço. Limpa, fica aquele trem mais lindo do mundo. Cai uma chuva. Eu falei, meu Deus, aonde que estava essa semente, pelo amor de Jesus Cristo? Agora o trabalho, para a gente comer, para a gente alimentar, tem que ficar lá adulando a planta. Plantinha do meu coração, cresce. Isso, o cafezinho, você dá até nome para os cafés, cafezinho que chama João, isso, Joãozinho, cresce. Agora os matos não crescem lá, porque toda a estrutura de trabalho foi comprometida. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, com labor. O trabalho sempre existiu, irmão, mas o labor não. A luta, o suor não. Todo trabalho tem sofrimento envolvido. Na verdade, o significado da palavra trabalho, no grego, é sofrimento. É sofrer. Comprovado, né, Vanessa? Sim, comprovado. Todo trabalho. Fica esses coach retardados na internet aí falando assim, não, você tem que parar de trabalhar e fazer uma coisa que você gosta. Eu tenho um amigo, eu já contei essa história aqui, ele faz muito sucesso, irmão. Está fazendo muito sucesso, viajando pelo Brasil inteiro assim, tocando, cantando, muito sucesso. Nós sonhávamos de criança em viver isso. E agora a gente vê, nós ficamos maravilhados. Eu vou na casa dele e está bem assim, eu não aguento mais. Era bonito ver na televisão, não aguento mais viajar. Eu não aguento mais entrar no avião, eu não aguento. É cansativo. Eu falei, para só. Deve ser mó legal e tal. Foi o seu sonho, poxa. Seu sonho. Mas é cansativo, porque é trabalho. Ele falava assim, é gostoso quando era na nossa época. Que era de vez em quando, nós brincávamos, eram os amigos. Hoje é trabalho, irmão. É cansativo. Por mais, então foi comprometido. Ô, gente, não é possível que até aqui tem mais coisa para provar que você precisa de um Salvador. Já falei um bocado de coisa aqui. Tem mais coisa para falar, mas não é possível que até agora você não entendeu que você, dia 24, tem que celebrar o nascimento de um Salvador para a sua vida. O mundo é assim, ó. Qual é a visão romantizada que o crente tem de um Salvador? Eu quero um Salvador, eu preciso de um Salvador, mas olha a cena do filme que o crente às vezes imagina. Preste atenção. Na minha cabeça eu entendo que os crentes imaginam assim. Um prédio em chamas, você lá no alto do prédio, gritando lá de cima, socorro, Senhor, socorro, help, please, help, socorro. E o Senhor falando assim, vou te salvar, meu filho. E vai lá e te tira do prédio em chamas. Esse é o seu Salvador, não é?
Se eu falar para você o que a Bíblia, vou parafrasear, o que a Bíblia fala de um Salvador para você. Você estava na cena do crime, você botou fogo no prédio, todo mundo morreu, tem filme, tem câmera, mostrou você matando todo mundo, você está ensanguentado, com sangue nas mãos, chega Cristo Jesus, pega você no flagra, Deus fala assim, você é culpado, e agora Jesus te salva. Essa é a cena. Essa é a cena. Você não é a vítima que está sofrendo no alto do prédio, você é o culpado. Por isso você precisa de um Salvador. Sabe, lá você está num tribunal, irmão. O santo juiz, o justo juiz está lá. Deus, na hora que ele foi para dar martelada assim, para condenar você, chegou Jesus e te salvou. Só que você era culpado. 1000 vezes você era culpado. A Bíblia fala que você estava condenado. Davi diz que sei que eu sou pecador desde que nasci, desde que concebeu minha mãe. Você é condenado desde lá. Você precisa de um Salvador porque você é culpado. O apóstolo Paulo fala bem assim: portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado assim a morte, veio a todos os homens, e todos pecaram. Todos pecaram, você nasceu pecador, todos pecaram, por isso você precisa de um Salvador. Todas essas maldições estão sobre você, se você não tiver Cristo como um Salvador. Sua família está comprometida, seu trabalho está comprometido, está tudo comprometido, a sua natureza está comprometida, está tudo comprometido. Como assim, Elvis? O texto que nós lemos, através de um homem entrou, e através dele o pecado foi passando. Você quer uma comparação para você entender? Você faz parte de uma linha de fabricação defeituosa. O protótipo, o primeiro, saiu com defeito. A partir disso, todos os outros foram saindo com defeito. Você, mas eu não pequei lá no jardim. Mas eu não fiz isso. Sim, você pecou. E se você não aceita que você morreu no jardim, se você não aceita que você estava no jardim naquele dia, se você não aceita, se acha santo o suficiente para falar assim, eu não tenho nada a ver com aquela história, se você não aceita que morreu no jardim, você não é digno de receber vida na cruz. Você não é digno de receber, se você se entende que você não se encaixa nesse perfil que o apóstolo Paulo falou. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Você é desse planeta aqui, homem, não é? Responde, gente, só para me tirar uma dúvida. Desculpa, em algum momento eu fiquei na dúvida. Porque todos pecaram. Todos os homens. Você é descendente de Adão. Todos pecaram. Você precisa de um Salvador, querido. Se você não entende que esse episódio aqui você estava lá, se você não entende que nesse episódio aqui você estava lá, na cruz Cristo também não te representou. A vida de Cristo na cruz, você não pode receber ela. Você não pode receber ela. Você precisa de um Salvador para pagar a dívida lá no tribunal. Você precisa de alguém, de um Salvador, para lá no júri, lá no tribunal, te justificar. Você precisa urgentemente de um Salvador para justificar você na cruz. O texto no versículo 21, que nós lemos, do capítulo 3, diz assim: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Deus ali no jardim anunciou as boas novas. Por causa de Adão e Eva, por sua culpa, um inocente morreu e foi coberta a sua nudez, o seu pecado, a sua culpa, o seu medo, todas as suas mazelas foi coberta por um inocente. Justiça de Deus veio sobre você. Você precisa de receber a justificação de Deus. Você precisa de um Salvador. Você faz parte dessa série defeituosa que começou lá no Éden. Estamos aqui agora, dia 24. Você deve olhar para o céu e falar assim: Deus, obrigado por ter salvado a minha vida.
o Natal começa a fazer um pouquinho de mais sentido, não? O Natal começa a fazer mais sentido para a gente. Deus precisava fazer justiça, irmão, contra essa transgressão de Adão e Eva. Afinal de contas, o seu caráter é justiça. Ele é justo. Ele não podia falar assim, não, vamos deixar isso aqui quieto. Comeu do fruto, Adão, vamos deixar isso aqui quieto. Ele é justo. E a justiça dele se cumpre nele mesmo. A justiça dele se cumpre nele mesmo. Ele enviando o seu filho inocente para pagar por um pecador. Essa é a definição de Salvador na Bíblia. Um inocente morrendo por um culpado. Um justo pelo injusto. Essa é a definição de Salvador. Não aquela definição, Deus, estou sofrendo, vem cá, me salva. Deus me salva. Não tem negócio de sofrimento. Não tem negócio de sofrimento. Você não estava no prédio, você estava na cena do crime como culpado. Você estava sentado no banco dos réus, aí veio um Salvador. Aí, nesse tribunal, você não estava sentado no banco lá da vítima, você estava sentado no banco dos réus, culpado. Chega Jesus e fala assim, pronto, eu pago. O escrito de dívida que era contra ele, eu pago. Eu vou salvar ele. Mas, pois bem, a Bíblia fala que, mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Na plenitude dos tempos, Cristo veio, Ele cobriu a nossa vergonha, cobriu a nossa nudez, e tinha que ser Ele, o descendente da mulher. Tinha que ser Ele, o Salvador. Um Salvador qualquer não resolveria. Adão e Eva tentou resolver seus próprios problemas. Lembra o texto que nós lemos, no versículo 7? Eles pegaram folha de figueiras para tampar a sua nudez. Deus falou assim, não resolve. Você tentar resolver o seu próprio problema não resolve. Você tentar resolver a sua vida, se salvar, você não consegue. Você não consegue. Adão tentou resolver sozinho. Era impossível Adão resolver sozinho. Era impossível Eva resolver sozinho. É impossível você resolver sozinho. Tem uma canção que Robin e Vanessa canta, que diz assim, pobre homem miserável só pensa em pecar. Sem Cristo Jesus, a lei do pecado está sobre você. Sem um Salvador, você não consegue deixar de pecar. Com um Salvador, você tem forças para lutar contra o pecado. Sem um Salvador, é impossível você não pecar. São folhas de figueira tentando tampar uma nudez, tentando tampar a vergonha, tentando resolver um problema que não se resolve. É preciso pagar a esse Deus santo com santidade, esse Deus eterno em eternidade. O apóstolo Paulo diz que não conhece um caminho da paz, seus olhos são inúteis em temer a Deus. Os olhos dele se abriram e viu que estava nu e tentaram resolver o seu problema. Nesse Natal, tenha essa consciência, querido. Tenha essa consciência. Fala assim, Deus, como eu preciso de um Salvador. Como eu precisei de um Salvador e como eu ainda preciso. Pobre homem miserável que sou, só penso em pecar. Você precisa de um homem para justificar, para cobrir a sua nudez. Você precisa de Jesus Cristo, Senhor da sua vida, para cobrir a sua nudez. Senão vamos ser como a história do Jack, do quarto de Jack. Eu já contei essa história aqui há muito tempo atrás. Existe um filme que chama Quarto de Jack. Conta a história de mulheres americanas que na década passada era sequestrada e passava anos no cativeiro. Quem já ouviu falar nessas histórias? Passa de vez em quando. Elas ficam anos. E a história conta uma história de uma mulher que tem um filho chamado Jack. Ele nasce no cativeiro. Ele nasce no quarto. Ele não conhece a realidade fora do quarto. Ele não conhece. E ele acorda todo dia, ele tem uma mesa, tem uma pia, tem um vaso sanitário, e ele acorda todo dia. Bom dia, vaso. Bom dia, mesa. Bom dia, pia. Que ele só conhece aquilo. Ele não conhece o mundo. Um dia a mãe dele vê nele uma possibilidade da fuga do cativeiro.
E a mãe dele explica para ele, fala, você vai fazer assim, na hora que ele abrir a porta, você corre e tal, e faz isso, sai para o lugar, e a primeira pessoa que você vê, você pede ajuda. E assim faz. Ele sai e tal, corre e pede ajuda. E aí uma pessoa chama um policial, aí o policial vai lá, prende o cara, tira a mulher do cativeiro. Na hora daquela cena, que a mãe está saindo do cativeiro, o menino está dentro da viatura, passando por todo aquele estresse. Na hora que a mãe entra dentro da viatura e olha para ele com aquele olhar com quem diz assim, acabou, agora vamos embora para casa. Ele olha para a mãe e fala assim, mãe, vamos voltar para o quarto? Porque a vida dele era só essa. Um homem sem um Salvador, a vida dele é só essa. Ele não tem possibilidade de lutar, ele não conhece uma outra realidade. Você está entendendo por que precisaria de um Salvador nascer nesse mundo? Para poder mudar a minha e a sua história, para que nós, não num sentido de arrogância, perfeição, mas que um viesse e mudasse a nossa natureza, ao ponto de nós conseguirmos lutar, e não querer voltar para o quarto, não querer aquela mesma vida de antes. Não é sobre perfeição, é sobre lutar, é sobre Deus estabelecer uma nova natureza dentro de nós, que essa natureza nossa agora, nova, nos dá a condição de viver uma vida nova. Viver uma vida nova. Nós precisamos de um Salvador, irmão, para isso. E o versículo 15 diz assim, porém, inimizade entre você e a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus disse à serpente, virá um descendente e ele ferirá a cabeça, a sua cabeça, Satanás. Vai ser uma ferida de morte, ele vai aniquilar você. Você vai fazer um ferimento nele, mas não é um ferimento de morte. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Ele vai te derrotar. Jesus Cristo na cruz, o nosso Salvador. E agora sim, sobre essa promessa de vitória que aconteceu no começo da humanidade, que aconteceu na gênesis do mundo, através dessa promessa, eu e você caminhamos. Uma promessa de vitória, uma promessa que virá um Salvador, e irá vencer Satanás, irá vencer o pecado, e vai dar condição agora, para mim e você, viver uma vida santa e justa diante de Deus. Ah, querido, eu não sei de você, eu não aguento mais esse mundo. Eu não aguento ver mais tanta tristeza. Eu não aguento ver mais criança morrendo. Eu não aguento ver mais assistir jornal e tanta catástrofe. Eu não aguento mais ver tanta morte. Eu não aguento mais ter que lutar, ter que entristecer o coração do Senhor dia após dia. Eu não aguento mais. Mas é através dessa promessa que eu caminho. É através dessa promessa que a igreja deve caminhar, de um dia de vitória. Um dia de vitória, é essa promessa que faz nós estabelecermos todas as outras esperanças. Em cima dessa esperança, todas as nossas outras esperanças serão construídas. Através de uma esperança maior, de uma redenção de uma vida, de uma redenção do coração, de uma redenção do mundo. Agora sim, faz sentido. Lucas 2, pode abrir, por favor. Lucas 2. Quem está controlando aqui? Pode colocar, minha filha? Lucas 2, fazendo favor. Vamos ler aqui, meus irmãos, juntos, que de repente a sua versão é um pouco diferente. Nós vamos ler Lucas 2, do 25 ao 32. Meus irmãos, pode ficar de pé, por favor. É uma série de pregações. E como uma série, tem que ter começo, meio e fim. Como uma grande história. E o que nós fizemos aqui hoje é dar sentido. É dar sentido para o que vai vir. Quando o pastor Robson foi explicar Cristo nos profetas, lembra quando Jesus fala para os homens no caminho de Emaús, explicando de Moisés aos profetas, sobre ele mesmo?
É isso que nós vamos tentar fazer, que o pastor Rossi vai tentar fazer semana que vem. E no dia 22 nós vamos falar do nascimento. Aí sim, possa fazer sentido no seu coração tudo. Porque para um menino nascer, um bebê nascer e ser tão importante para esse mundo, ele tem que ser importante. Ele tem que ser muito importante, mas tem um motivo. Não é só romantizado assim, não, tem um motivo. Ele é um salvador. Mas como eu disse no começo, essas perguntas têm que estar respondidas em nosso coração. Um salvador de quê? De que ele vai te salvar? E para que um salvador? Nós vamos ler aqui a história de um homem chamado Simeão. E que em nome de Jesus, querido, a compreensão que esse homem teve, que nós possamos ter essa noite. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Meu Deus, glória a Jesus. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais de Jesus, José e Maria, trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria e costumava da lei, o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e o levou e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Ah, Senhor, vamos à imaginação. Pensa a cena, um homem cheio do Espírito Santo, e ele esperava a consolação de Israel, esperava a remissão de Israel, esperava uma solução para a vida dele e para a vida da nação, esperava. E agora esse homem todos os dias ia ao templo, mas agora ele estava em casa, e o Espírito Santo falou com ele: vai para o templo. E quando ele chega no templo, ele vê um homem e uma mulher, muito simples, segurando um bebê no seu colo. Ele tinha 8 dias. Gente, não tem nada mais frágil nesse mundo do que um bebê de 8 dias de nascido. Poucos animais nascem com essa fragilidade. Você quem já teve a oportunidade de ver um bezerro nascendo, ele já nasce andando, mamando, já nasce. A maioria dos animais já nasce, mas um bebê é um bebê frágil de 8 dias. E um homem velho que esperou a vida inteira uma resposta de Deus, de repente vê uma criança de 8 dias de nascido e toma pelos braços e olha para o Senhor e fala assim: agora eu posso morrer, porque a esperança nasceu. A esperança nasceu, a consolação de Israel. Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Um bebê de 8 dias de nascido. Ah, meu irmão, o Natal está chegando. O Natal está chegando. Que faça sentido em seu coração, como um ano nenhum nunca fez, como nunca aconteceu na sua vida, esse Natal. Que esse Natal seja um Natal maravilhoso, que você celebre, presenteie, receba presentes, que você, aproveite os banquetes, que você sorria, se divirta, conte casos, mas não deixe escapar do seu coração que o Salvador nasceu. O Salvador nasceu. E você, querido, como foi dito essa noite aqui, você precisa muito de um Salvador. Muito de um Salvador. Vamos orar? Oh, aleluia. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso, que enviou seu Filho, que enviou salvação àquele que estava perdido, que enviou luz e esperança para mim e para você. E hoje podemos ter esperança dos céus, podemos ter esperança da nossa família, podemos ter esperança agora de uma igreja melhor, de filhos para a glória de Deus. Oh, meu irmão,
O apóstolo Pedro diz que Ele é a nossa esperança viva. O escritor de Hebreus diz que temos uma esperança como âncora da alma. O apóstolo Paulo fala de 3 dons, e um deles é a esperança. A fé e a esperança e o amor. Paulo cita a esperança como pilar da nossa fé, como algo que devemos nos apoiar, acreditar e nunca desanimar. Esperança. E a nossa esperança está viva, como diz o apóstolo Pedro. Ela está viva. Não esperamos algo hipotético, não esperamos algo sem sentido. Não, muito pelo contrário, ela está viva, sentada à direita de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do amado. Ele é a nossa esperança. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, sabemos que a Tua obra, Espírito Santo, é apontar para Jesus Cristo. Sabemos, Senhor, que a Tua obra é apontar para o Salvador desse mundo, a luz desse mundo. Ah, Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entender o Senhor, a grandeza do Senhor. Espírito Santo de Deus, vem como um holofote, apontando Jesus Cristo nesse dia 25 de dezembro de 2024, Pai. Que a nossa igreja, que o Teu povo, que a igreja brasileira possa despertar, Senhor, para o entendimento preciso que nós, Senhor, esperávamos por um Salvador. E essa esperança hoje se cumpre em Jesus Cristo de Nazaré. Ah, Deus, nossa esperança não é algo, mas alguém. Nossa esperança, Senhor, não está em coisas, mas está em um lugar. Nossa esperança, Senhor, não está em um dia. Esse dia já aconteceu. Ah, Senhor, estamos falando de uma esperança viva, concreta, a âncora da nossa alma, Jesus Cristo de Nazaré. Temos esperança hoje, Deus, porque o Senhor plantou essa esperança em nós. Hoje temos esperança, Deus, do amanhã. Temos esperança da nossa família redimida. Temos esperança, Senhor, da nossa saúde. Temos esperança, Senhor, da paz à nossa casa. Temos esperança hoje de um futuro melhor. Temos uma esperança hoje, Senhor, de um futuro melhor para os nossos filhos. Temos uma esperança hoje de uma igreja brasileira melhor. Temos uma esperança hoje da nossa família curvada aos pés da cruz. Não só a nossa família, mas toda a nossa parentela. Ah, Jesus, temos esperança do Brasil. Por mais muitas das vezes, Senhor, que o cenário não aponta para isso, mas através do Senhor, através da maior das esperanças, podemos acreditar numa nação melhor. Ah, Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, porque precisamos de esperança para acreditar que nós podemos ser melhor, Pai. Para acreditarmos, Senhor, que esse pecado que vem assolando a nossa vida, Senhor, sim, ele vai ficar para trás e vai ficar como o passado, que vamos avançar cada vez mais. Ah, Jesus, através dessa esperança, Deus, sabemos que o Senhor pode santificar a nossa casa, santificar o nosso casamento, santificar os nossos olhos, santificar as nossas mãos, santificar a nossa boca, santificar o nosso coração, Pai. Dá, Senhor, a Tua obra na cruz. A esperança que o Senhor colocou dentro de nós supera, Senhor, toda herança de família, toda maldição hereditária, todo costume de família. Ah, Senhor, através da Tua esperança, Senhor, o nosso gênio, a nossa personalidade cai, sucumbe ao poder da cruz, ao poder desse menino Jesus. Oh Deus, impérios, reis, homens poderosos, Senhor, se curvam diante do nascimento do Teu Filho, se curvam diante da promessa do menino Jesus. Ele era menino, Pai, era apenas uma promessa, mas era Deus conosco, era o Emanuel, era apenas uma esperança, Senhor,
mas profetas, homens e mulheres, Senhor, firmaram a sua vida diante dessa esperança, e a tua igreja caminha diante dessa esperança, para a glória de Deus Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos leve para casa, guarda a nossa vida, Deus. Senhor, que não possa ser um dia de Natal, mas esse mês de dezembro, que o nosso coração esteja ligado nas promessas, que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz. Pai, em nome de Jesus, é tempo de reconciliação, pedido de perdão, é tempo de aproximar pais e filhos, é tempo, Senhor, de um sorriso, de um abraço, é tempo, Senhor, de deixar o passado, é tempo, Senhor, de recomeçar nos lares, nas famílias. Pai, é tempo de celebrar a simplicidade. Pai, em nome de Jesus, quebra, caia por terra todo esse paradigma da igreja, Senhor, do teu povo, que as coisas precisam ser luxuosas para que o Senhor esteja. Pai, em nome de Jesus, na simplicidade da ceia de Natal, o teu extraordinário aconteça. Senhor, em meio a comida simples, em momentos simples, em lugares simples, a tua glória, Senhor, possa estar naquele lugar. A tua glória, Senhor, possa estar naquele lugar, transformando e restaurando famílias. Leve-nos para casa, Deus, para que possamos viver uma semana maravilhosa debaixo da tua presença. Nos leve para casa, Senhor, para que possamos cumprir os teus propósitos, Senhor, os teus desígnios, os teus chamados, Senhor, para a nossa vida e para a tua igreja. Jesus, cuida de cada criança, cuida de cada mulher, Deus, dando sabedoria, dons, dando discernimento, Deus, para as mulheres, Senhor, enchendo elas do teu Espírito Santo, trazendo, Senhor, doçura aos corações delas, Senhor. Oh Deus, trazendo o entendimento que importa mais é uma beleza interior do que uma beleza exterior, porque é isso que agrada o Senhor, segundo a tua palavra diz. Ah Deus, dê para homens a capacidade de um sacerdócio, homens que intercedem pelas tuas famílias, homens que clamam, homens que levantam para lutar, para guerrear, para orar e para clamar ao Senhor. Oh Jesus, ajude, Senhor, livre-nos, Senhor, de todo mal, livre-nos, Senhor, da pobreza, da miséria, da escassez, da falta do alimento, livra-nos, Senhor, da vergonha, livra-nos, Senhor, do mal, Pai, e nos leve, Senhor, para casa, debaixo do teu amor e debaixo da tua unção. Você pode aplaudir Jesus essa noite, querido? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Dá um glória a Deus aí, querido. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Te levo para casa em paz e até o próximo culto, em nome de Jesus.